tarde, boa tarde! Grazi, você tá aí? Sim, Pelim! Nós resolvemos fazer algo novo, vamos tentar evoluir essa proposta. Nós vamos definir sempre um tema e vamos falar a respeito dele. E o tema que a Grazi sugeriu para hoje é sair fora da caixinha. Eu andei saindo bastante fora da caixinha agora em janeiro. Você saiu fora da caixinha, Grazi? Eu não quis sair não, mas me tiraram a força. Ah, então, mas é aí que a gente, se desafiando, eu acho que a gente descobre outros talentos, né? Eu, por exemplo, fazia muitos anos que eu não fazia casamento. E principalmente na areia da praia. E aí eu errei algumas coisas, mas eu errei também na roupa que eu fui fotografar, porque eu tava com uma saia até o pé e eu quase caí várias vezes. Eu não E sabia depois, desse bafão. sim, não sabia não que eu tava de roupa? Tava de roupa inapropriada? Não. Mas então, eu não tinha nem roupa. Não sei nem que fotógrafos de praia e de casamento, por favor. Qual a roupa que tem que usar numa situação dessa? Porque Será que vai de Havaiana? porque casamento, como é que você vai colocar sapato pra fotografar na areia? Terno, muito menos. Não. Hã? Aquela blusa de sol, aquela... Não. Nossa, não dá, né? Não. Eu, É uma boa dica. eu apareci em vários momentos daquele casamento, nos vídeos que o pessoal tava fazendo, tava acontecendo uma live também. E tinham pessoas também que não estavam muito bem instruídas que apareceram nas minhas fotos o tempo todo. Mas eu já xinguei cada uma delas. E... Sempre tem que ter pra ser casamento, tem que ter essas pessoas. Tem, que se não tem a tia véia lá querendo tirar foto, tem, né? Alguém fazendo uma live e ferrando todos os esquemas, com uma roupa super, super discreta, que era da recreação, que é super colorida e tal, enfim. Deve ter. Ficou ótimo, mas eu removi a pessoa das minhas fotos principais. Ó, Minha noiva gostou, então valeu demais. E eu acho saber que pós-produção é importante. mesmo assim eu não voltaria a fazer casamento. Mas tudo bem, pula essa Enfim, parte. E aí o outro ensaio foi recente agora, tem uns 4 dias que eu fiz, que foi de gestante, que também fazia muito tempo que não fotografava, externa, né? A gente andou fazendo aquela gestante aqui no estúdio, né? Fazendo os experimentos mas é muito diferente, e tal. né? Mas é uma coisa totalmente fora do controle, a luz, tive muita dificuldade com o sol e tive muita dificuldade também com o vento. Mas são coisas que a gente vai aprendendo e esse foi o meu sair da caixa em janeiro. E o seu sair da caixa em janeiro, como foi? Jesus, o meu sair da caixa em janeiro foi o contrário. Você não estava acostumada a fotografar externa. Eu sempre fotografo externa. Só que me trouxeram para dentro do estúdio. E o que eu vim fotografar? Um editorial de noiva. Maquiagem, cabelo e vestido de noiva. Dentro de estúdio, eu falei assim, meu Deus, por onde eu começo? Acho que eu tinha esquecido até como é que segurava a câmera. Mas eu me senti muito insegura com a luz, porque era a luz completamente controlada. Apesar de depois que você domina, você faz com o pé nas costas. Não é tão fácil assim, mas... Quando você começa, eu falo assim, gente, por onde que eu vou colocar? Porque por onde começa? Onde que eu vou colocar essa modelo? Da onde vem a luz? É de baixo, é de cima, é do lado? É contínuo, é flash? Qual a minha abertura? Qual a velocidade? Qual o meu ISO? Porque te desestrutura tudo. Tudo aquilo que você sabe, você coloca no bolso e você agora começa a pensar, o que eu vou fazer? E isso... mexeu muito comigo, eu tava bem tensa no início do ensaio, porque eu falei, eu preciso entregar alguma coisa boa, né? E entregou, gente. Vocês precisam ver essas fotos, que maravilhosas que ficaram. Maravilhosas ficaram as suas, mesmo com vento, com a luz batendo lá no meio das folhas, a gestante antes, assim, tava com a barriga pequena, ela conseguiu focar bastante. Olha aí, a gente tá assim, a gente autocritica as fotos. Não, mas é que a gente trabalha de uma forma que a gente se ajuda absurdamente. A gente precisa sempre analisar o trabalho uma da outra, apesar de ter visões diferentes, preferências diferentes, mas com cada detalhe que a gente ajusta, no próximo ensaio a gente aplica. E aí a gente consegue sempre estar entregando um resultado melhor no final de tudo, no somatório de todas as coisas. E aí são detalhes que a gente precisa ter uma outra pessoa observando para poder corrigir.
Não tem jeito. E aí você tem que saber ouvir a crítica, na verdade. Quando uma outra pessoa, ela analisa a sua foto, acho que você tem que se preparar para você receber aquela crítica. É claro que você não vai se colocar num lugar em que você vai receber críticas do mundo inteiro. Você tem que escolher aquela pessoa que você confia, que sabe, que acredita no seu trabalho, para que possa te criticar e aceitar aquela crítica para que você possa evoluir. Como nós já fizemos em outros trabalhos, eu já mostrei o trabalho meu pra Lu e que ela chegou a tá errado isso, você tem que fazer isso diferente. Eu sou mal. Ela, não. Mas aí na hora dá aquela puxada. Mas depois, cara, você fala assim, não, peraí, vamos analisar aqui. Ela acaba te mostrando uma coisa que passaria despercebida no seu olhar. E que te faz evoluir no próximo ensaio. Tem muita gente que fala que as pessoas aprendem muito melhor com a dor. Então, quando a pessoa te critica, vem a primeira dor. E é aí que você aprende. Porque todo mundo fala que a crítica ela é construtiva. Eu acho que a crítica não é construtiva. Eu acho que a crítica ela é destrutiva no primeiro momento. Até você conseguir se reorganizar, né? E ver, realmente aceitar algumas coisas que estão ali inadequadas, às vezes não estão erradas, né? Porque a fotografia ela é muito artística, às vezes o erro que você que tá aos olhos dos outros não é um erro, é algo que você acredita que é legal, que combina com o teu estilo fotográfico. Enfim, né, gente? Essa questão toda ela é muito complicada, mas o que a gente quer deixar assim como uma mensagem é que às vezes a gente precisa fazer coisas que a gente não está acostumado a fazer, mesmo que não seja o nosso projeto, né, não tenha a intenção de continuar, porque isso mexe com a gente, isso faz com que a gente faça coisas diferentes, aplique isso no trabalho e transforma, é transformador. Esse editorial que eu fiz, ele me serviu para uma coisa muito, muito importante para mim. E que depois eu fiquei refletindo muito nisso. A gente entra num automático. A gente vinha num processo muito automático, né? A gente estava se criticando assim muito porque a gente estava sempre deixando as coisas acontecerem da mesma forma, com a mesma luz, com a mesma... Tudo estava vindo de uma forma muito acomodada. Para mim e para Grazi. E aí a gente acabou com isso, assim, não só com isso, entre outras coisas que nós estamos modificando aqui no estúdio, quebrando, né, essa ideia aí. E nos forçando, nos empurrando para evoluir. Porque você só consegue o melhor quando você se coloca nessa situação. Por exemplo, eu nunca iria pensar em técnicas fotográficas que eu aprendi há anos atrás e que eu não lembrava porque eu não utilizava, por estar no automático, se eu não tivesse me colocado nessa situação. Então, às vezes, a gente tem que se colocar em uma situação desafiadora para que a gente possa descobrir na gente que a gente tem técnicas e a gente tem ciência para fazer o melhor. E aí, depois daquilo, a gente evolui. Aí depois vai ficar um pouquinho automático, mas a gente não pode se permitir ficar muito no automático, né? E eu acho que eu dou um empurrão na Lu e a Lu dá um empurrão em mim, né? Se quebra o pau. Mentira. A gente, daqui a pouco a gente tá rolando barranca abaixo. O negócio quebrando aqui é porque a gente entrou em atrito com alguma coisa. Não, é poucas vezes. A gente nem briga, cara. Não briga, verdade. Não brigamos ainda. Esse ano. Mas assim, isso me fez muito... Caraca, olha só o que eu fiz, o que eu sou capaz de fazer. E a gente não se acha capaz até a gente se forçar a fazer aquilo. Então eu acho muito bacana a gente se forçar e a gente se tirar da caixinha. Exatamente. Então eu proponho para vocês o seguinte desafio. Se você fotografa em estúdio com flash, tenta trabalhar com a luz contínua. Ou de repente fazer um ensaio externo. Faça uma coisa diferente. Se você trabalha só com adultos, tenta fotografar uma criança.
Mesmo que você nunca mais queira saber de criança na sua vida, desista até de ter filhos. Mas tente. Mas tente, porque é muito importante você fazer algo diferente por você e pelo seu trabalho. Verdade.